Olá, sejam bem-vindos a mais um Walk Talk. Hoje não estamos no Mundial, parece, porque está ali o professor Rolando, mas não. Hoje o professor Rolando veio ter uma conversa ainda mais descontraída do que aquela que tivemos no Mundial. Boa tarde, professor Rolando, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Boa tarde, André. O gosto é meu. Estou aqui com muita vontade e muito descontraído para as vossas perguntas. Hoje não temos aqui perguntas sobre o Mundial, nem sobre prognósticos de jogos. Temos sim o professor Rolando, que vai falar sobre handball, que é um apaixonado por handball. Como para quem não sabe, o professor Rolando é selecionador nacional da Coreia, certo? Da Certo, equipa de certo. handball. Certíssimo. Mas antes disso, Sim. queremos saber quem é a pessoa, o professor Rolando. Quem é esta pessoa? Não, é como disseste, André. Sou uma pessoa que tem uma paixão pelo handball. Eu penso que sou uma pessoa bastante trabalhadora que acredita que o trabalho acaba sempre por vir ao de cima. E acho que sou uma boa pessoa de família também, mas no campo profissional sou uma pessoa que gosta de viver todos os momentos do handball do desporto em geral também, de seguir muito dos nossos os melhores talentos e os nossos melhores valores desportivos nas várias áreas. Sigo isso com atenção também. E pronto, acho que sou uma pessoa acessível e sinceramente, e no outro dia eu falava com um agente esportivo e ele explicava-me que não é toda a gente que tem o número de telemóvel na sua conta de Instagram, por exemplo, acessível, para um contacto fácil, portanto é fácil chegar a mim, embora eu reconheça que às vezes a minha forma de também de agir e de estar possa pôr às vezes uma certa distância, mas isso é só uma fachada. Pois, eu bem me lembro, eu quando falei consigo, quando o contactei na altura do Mundial, que andávamos a querer falar consigo para fazer a antevisão do jogo com a Coreia e a Arábia, se eu não me engano, na altura, foi simplesmente, eu mandei mensagem ao professor e logo a seguir, olá André, obrigado pelo contacto, tens aqui o meu número, manda-me mensagem e combinamos isso. Eu fiquei, uau, facilidade incrível, exatamente, não é todo, e agradeço, claro, e não é toda a gente que tem esta vontade de dar o contacto à pessoa para a pessoa enviar mensagem ou até mesmo ligar para combinar entrevistas destas. Não, eu acho que nós, no meu caso, que fui seleção nacional e que estou agora também como um dos poucos treinadores portugueses no estrangeiro, numa modalidade que não é o futebol, onde realmente nós temos bastante gente no exterior. Eu penso que tenho o dever de retribuir ao handball aquilo que o handball me deu e sempre proporcionar ou tentar transmitir o que são as minhas ideias, as minhas apreciações e depois, claro, as pessoas, como nós vivemos numa democracia, as pessoas são livres de interpretar e de pegar aquilo que acham que é bem e, portanto, não há nenhuma dificuldade. Nem eu me coloco em bicos de pés só porque estou noutra posição, não. A acessibilidade é sempre a mesma. Exato. E mais uma vez eu só tenho que agradecer porque tem sido super fácil contactar consigo e ainda bem para mostrarmos que realmente há muita gente apaixonada por handball, apesar do que o WAC é indicado mais para handball, além de termos mais modalidades, o jiu-jitsu e o parkour. Ainda o último episódio entrevistámos o Miguel Coelho, treinador do Leixões do vôlei feminino, e hoje já voltamos outra vez ao handball. Portanto, é para verem o quão apaixonados estas pessoas do handball são, e eu próprio, porque adoro handball. Ahm, não jogo, mas adoro. Gosto de ver handball e cá estamos para uma grande conversa. Professor, eu tenho aqui uma questão que é: hoje vai-se jogar a primeira mão dos 16 avos de final da European League. O Benfica joga em casa contra o Frelsburg, o Benfica que é o tentor atual do troféu da European League, e o Sporting vai jogar fora contra o Bidasoa. O que é que acha? Acha que podemos ter um Sporting e um Benfica capazes de lutarem novamente o Benfica e o Sporting
a lutarem por um título europeu outra vez? Ou seja, o Benfica revalidar e o Sporting ganhar pela primeira vez esta competição? Eu, ganhar as competições, nós ainda estamos numa fase intermédia desta Europa League e eu penso que falarmos em ganharmos as competições é um bocado prematuro, porque realmente o Benfica ontem, o ano passado teve um êxito fantástico que, que as pessoas precisam compreender que estes êxitos do handball português ajudam a todos, ajudam os Exato. treinadores, ajudam os jogadores, ajudam os clubes, ajudam a seleção. O êxito do Benfica foi fantástico e o que eu quero dizer é só situar, porque o Benfica surgiu numa altura, a equipa do Benfica é fantástica, não é? E alguns dos seus melhores jogadores ou dos seus jogadores-chave fizeram uma época fabulosa, mas também surgiu como um efeito de surpresa, porque na verdade nós, os alemães e todos os outros de top na Europa, Sim. eh, eh, talvez possam ter desvalorizado um pouco. E o Benfica não é uma equipa que se possa desvalorizar. E ainda hoje, eu acredito que hoje com o Flensburg é capaz de que o Flensburg pensar que o Benfica não é o mesmo Benfica do ano passado e apanhar uma surpresa, porque a equipa do Benfica é realmente bastante forte e está bem comandada. Sim. Portanto, eu acredito que o Benfica hoje possa fazer um resultado bom, bem positivo. O jogo na Alemanha será uma história diferente, mas o Sim. jogo na Alemanha não é hoje. Hoje é o jogo em Hoje eu casa. joguei em casa. Hoje é a primeira E, mão. eu, O e Benfica hoje joga há em que casa. pensar só podemos jogar um jogo de cada vez. E um gol de cada vez. Portanto, eu acredito que o Benfica hoje possa oferecer uma vitória a Portugal e aos portugueses e aos benfiquistas, assim como acredito que o Sporting possa bater o Vidasoa. Acredito bastante, o Sporting tem uma equipa muito interessante que pode mudar um pouco o estilo de jogo consoante os jogadores que têm em campo. Eh, o Ricardo vai compreender de certeza que eu diga que existe uma certa semelhança entre os estilos de jogo do Jacobo e do Ricardo nesta situação do Vidasoa, não é? Mas porque são estilos semelhantes, embora com jogadores diferentes, e parece-me que o Sporting tem boas condições de trazer já uma vantagem de Espanha hoje. Fazer aqui, relembrar que o ano passado, quando o Benfica ganhou a European League, foi contra o Magdeburgo, que curiosamente era o atual detentor, o atual na altura detentor da European League. Ou seja, o Magdeburgo, pelo segundo ano consecutivo, vai à final e o Benfica faz esse feito histórico e muito bem para o nosso handball, que é ganhar ao atual detentor do troféu. É, foi fantástico. Foi uma grande final, eu lembro-me de ver o jogo, sim. Eu, eu, em todo o lado onde eu estava, as pessoas diziam-me, antes em Israel, agora na Coreia, e diziam-me, um clube português ganhou uma taça europeia, ganhou uma competição europeia. E isso é o que eu estava a dizer há pouco sobre o reflexo que tem nos agentes do handball estas vitórias, que são fantásticas. Mas como eu também disse no Mundial, não sei se disse aqui, mas disse em vários locais, e eu penso que há uma coisa muito importante nestas competições, quando chega a esta fase, como dizia o Colari, no mata-mata, não é? Quando chegamos a estes momentos, vai muito depender de que tipo de cruzamento é que vamos ter, não é? Com quem nos cruzamos, qual é o próximo cruzamento que vai acontecer, do dia em que nos cruzamos, às vezes temos um jogador que não está tão em forma ou está com um ligeiro toque, jogadores-chave são importantes para as equipas e que condicionam às vezes uma performance que pode ser mais fantástica ou pode ser apenas fantástica, não é? Portanto, nesse sentido, parece-me que vai muito depender do momento e pelo que eu percebi, do que eu tenho acompanhado, penso que ambas as equipas portuguesas estão muito confiantes que podem fazer um bom resultado nesta eliminatória. Não podemos deixar, claro, o Porto e o Águas Santas, que também estiveram nas competições europeias e neste momento já não estão.
O que é que o professor tira destas participação Águas Santas também na European League e o Porto na Liga dos Campeões? O que é que tira? O Porto que tinha um grupo, aliás, a Liga dos Campeões este ano foi dividida em dois grupos de 8, portanto era mais complicado ainda para passar à próxima fase. Mas o que é que tira desta aprendizagem? Ou seja, infelizmente ficou em último lugar o Porto no grupo com o PSG, o Magdeburgo, o Veszprém, o Dinamo Bucareste, o GOG, o Wisła Plock e o Zagreb. O que é que o Porto pode tirar e a sua opinião também? O que é que acha que faltou este Porto para passar à próxima fase da Velux Champions League? Eu não estou no Porto, não posso dar uma, fazer um comentário cabal sobre aquilo que se passou, o que não se passou. O que eu posso analisar é de fora e perceber que o Porto, por exemplo, mudou parte do seu plantel e demorou tempo a encaixar-se nos moldes do treinador, no estilo de jogo do Porto. Alguns jogadores demoraram mais tempo e isso foi talvez determinante para que o Porto não tenha começado no nível que nos tinha habituado. De qualquer das formas, este grupo era fortíssimo. Nós Sim, estamos habituados bastante. só a falar do Magdeburgo e do Veszprém, mas as equipas que, digamos assim, menos cotadas, como Zagreb e Gogs e Wisla, eram equipas que nós olhámos jogador por jogador e os seus plantéis, nós vemos que estes jogadores jogaram nas melhores seleções, jogaram campeonatos do mundo também, portanto, eram jogos de altíssimo nível. Para Portugal é excelente, para os jogadores portugueses foi excelente, para o Porto foi excelente, nós nós não sabemos estar no meio do caminho, e eu perdoo-me esta expressão, porque nós estamos, após uma campanha destas do Porto, ou é muito mau, ou se fosse uma campanha já podia ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, não há meio termo. Nós não somos um povo de meios termos, somos um povo de que ou nos entusiasmamos e vamos por aí acima e achamos que podemos conquistar tudo, ou então é tudo uma derrocada e está tudo mal. Não acho que tenha sido assim e acho que o Porto fez a prova que podia fazer neste ano e eu penso que no próximo ano, em qualquer das competições que vai participar, vai outra vez elevar o nome de Portugal. Sim, Já e o Águas falaste Santas, o Águas já o Santas, Águas exatamente. Santas, só para completar a ideia, o Águas Santas foi excelente, que o clube, um clube que nós sabemos que é um clube pequeno, é um clube de uma freguesia da Maia, mas é um clube que tem tentado crescer eh, a nível nacional e o tem provado. Esta presença na Liga Europa e a coragem também dos seus atuais dirigentes mostrou que realmente isso podem andar nesta. E a aprendizagem no caso do Águas Santas é que terá sido grande, mesmo para os seus jogadores. Tanto que alguns deles começam a ser visíveis lá fora e a ser apetecíveis também para alguns jogadores, porque realmente eles promoveram-se. Neste momento eu sinto que o andamento que os jogadores do Águas Santas ganharam vai ser bom para os dois jovens que ainda representam as seleções nacionais jovens e vai ser bom para alguns jogadores individualmente e também para o clube coletivamente, que é, na minha opinião, o forte candidato a terminar no quarto lugar deste campeonato de placar 1. E agora, deixando aqui um bocadinho a nossa pátria, Portugal e as equipas portuguesas, para si, entre os grandes candidatos desta Liga dos Campeões de handball, quem é que acha que vai levar o troféu? Não, eu penso que o maior candidato é o Barcelona. Sinceramente. O Barcelona tem uma estrutura montada. O treinador teve também uma dificuldade o ano passado, porque se renovou e agora as coisas estão, penso, mais assentes e encontrou os, eh, os equilíbrios que realmente temos ao nosso lado também, que está também cada vez melhor. Sim, sim, verdade. Eh, e, eh, Portanto,
Eu penso e gostava que no meio disto tudo que o Barcelona fosse o campeão, até porque temos lá um português também. De qualquer das formas, eu penso que, como eu disse atrás, vai muito depender por exemplo, esta semana jogou-se a Copa Sobal, e o Barcelona venceu esta Copa Sobal, venceu com uma diferença, venceu na final o Ademar de Leão por cerca de 18 golos de diferença, portanto diz-se bem da diferença que existe entre estas equipas. O Ademar é o quinto classificado, salvo erro, bem acompanhado, nós temos lá um jogo coreano a jogar também, Uhum. mas vai depender, e por exemplo o Granollers queixou-se muito de que as datas não eram boas, e repare, talvez uma data mal marcada, um jogo em cima do outro, às vezes pode condicionar no resultado, e além disso o equilíbrio na Liga dos Campeões é tão grande, tão grande, tão grande. Repare, vai haver um pique Veszprém, é um jogo de campeonato nacional Sim. húngaro, ou seja, eh, é muito difícil prever. Eu gostava que ganhasse o Barcelona, pelas razões que já disse atrás, penso que tem muitas condições de ganhar, mas pode neste momento haver uma surpresa grande e, eh, e tudo vai decidir naquele último fim de semana. Mas penso que o Barcelona tem muito boas condições de vencer essa competição, pela sua experiência, pela sua tradição. E agora vamos falar aqui de um clube que a mim diz-me, porque tenho família romena, não é? Não é que seja, eu acho que já sabe qual é que eu estou a falar. Não é que seja o meu clube favorito, não é? Pronto, aqui estamos a falar da Roménia. O Dinamo Bucareste, mas que tenho acompanhado também quando vêm, por exemplo, a Lisboa. Este ano jogaram contra o Porto, há 2 ou 3 anos jogaram contra o Sporting, também 2 vezes. Ahm, como é que o professor vê este Dinamo de Bucareste, que tem crescido bastante? Atenção que o Steaua de Bucareste também já foi já foi, ultimamente não tem sido tanto, daquilo que eu tenho me apercebido. Ahm, como é que vê este Dinamo de Bucareste na Roménia? Porque neste momento são eles que estão a dominar o campeonato romeno, e são os atuais campeões, não é? Não tenho a certeza em quantos anos seguidos é que vão. Como é que o professor vê este Dinamo de Bucareste? Poderá ser um candidato? Poderá mexer ali com o Barcelona, por exemplo? Ainda vão, e se bem que eles ainda vão à Não, primeira ronda do playoff agora para a passagem aos oitavos, se não me engano, do que eu estou aqui a ver. sim, eu acho que sim, exatamente é isso. Eu acho que o Dinamo, o Passi tem feito ali um trabalho de barcelonizar o Dinamo de Bucareste, ou seja, ele tem aos poucos tentado encontrar os jogadores que se ajustam ao seu modelo de jogo. E como tem alguma capacidade financeira, que é o que tem mostrado, e que tem alguma margem de manobra de confiança dos dirigentes, aliás, a contratação também do David Barrofé para manager do clube e, portanto, parece-me que existe uma identidade e existe um caminho que talvez já tenha sido percorrido antes e que esteja a tentar ser replicado. Portanto, eu acho que o Dinamo de Bucareste ainda vai crescer mais no tempo que está com a aquisição de novos jogadores e com a manutenção de alguns e a melhoria de alguns outros. E eu penso que o Dinamo é uma equipa que, por exemplo, na Roménia é difícil de jogar. Ainda hoje eu conversava com o meu adjunto e ele dizia-me que opá, nós, se tu fosses para a Roménia jogar e levasses 5 golos de avanço, tu ias descansado. E eu, claro que não. Portanto, na Roménia também tudo pode acontecer. E eu penso que o Dinamo é muito forte em casa e tem mostrado alguma insegurança em alguns momentos fora, mas eu penso que o Dinamo pode surpreender qualquer adversário, sem dúvida. Aliás, eu estou aqui a ver, o Dinamo é o ex-campeão, 6 anos seguidos. O último título do concorrente direto do grande rival do Steaua de Bucareste foi em 2007, 2008. Portanto, já lá vão mais de 10 anos, certinhos. Portanto, tem 28 títulos, tem diferença de 10 títulos, o Dinamo tem 18 e este ano, para o que, ao que tudo conta, estão com 63 pontos à data desta entrevista.
e encaminhados para ganhar mais um título e serem heptacampeões seguidos. Portanto, aí está, é Eu tudo o que penso, o professor está a falar. eu penso que sim. Eu penso que o Steaua também caiu bastante. Onde tu sabes bem, André, que na Roménia tudo depende muito ou da sponsorização ou do É apoio verdade. municipal. Os clubes às vezes têm mais dinheiro ou menos dinheiro. É verdade, sim, Neste senhora. momento, o Dinamo tem algum dinheiro, tem algum capital, tem um bom treinador, está com, está com uma liberdade e uma autonomia para fazer um trabalho muito profissional. Também sabemos que, por exemplo, na Roménia nem sempre os dirigentes dos clubes têm tanta paciência e aqui têm. Portanto, Sim, o Dinamo tem condições para se afirmar e surpreender. E quem sabe, num dos próximos anos, se o percurso se mantiver, entrar numa numa luta, Final Four. numa É, luta pela, exatamente, numa. seja Liga European League, seja Liga dos Campeões. Portanto, tem tudo para daqui Sim, ou até mesmo este ano, porque ainda nada está decidido, não é? Mas sim, sim, exatamente. tem tudo Pode, para pode em breve eventualmente entrar este ano. e pode entrar, Para exatamente. entrar, pode entrar perfeitamente na Champions League para olhar o que é que eles podem fazer. Entretanto, este ano já eles têm. Eles agora encontram o Kiel. O Kiel é uma equipa muito forte também, tem um sistema, mas não é uma equipa Sim, imbatível. E pode exatamente, acontecer que eles possam eventualmente. E a seguir é Paris, com certeza. A seguir é Paris. E, exatamente, eh, e, e no Paris, embora também tenha um excelente treinador e um excelente ambiente, o Paris também não é imbatível. Ou seja, o nível destas equipas é tão grande e tão alto que qualquer uma, num jogo, em dois jogos, pode vencer a outra. E nós sabemos, por exemplo, aconteceu já com o Aalborg antes, que entrou e com outras equipas que chegaram, como podemos falar mesmo do próprio Montpellier, sim, quando Montpellier venceu já a última ganhou a vez, Liga dos Campeões, que, aparece de 10 em 10 anos, mas cuidado, quando eles aparecem, eles ganham. mas aparece. Eh, Portanto, eu estava aqui a ver, ou seja, o Montpellier ganhou a Liga dos Campeões 2017-2018, agora que falamos aqui, mas estava a ver hoje, ou seja, vai haver a segunda mão. Quando for a segunda mão, esta entrevista provavelmente está para sair. Portanto, vamos ter um Aalborg GOG, portanto, duas equipas dinamarquesas. Como é que o professor vê isto? nós, Vamos, não, vamos ter aqui não, o sorteio não é derbys de Hungria condicionado e e é para derbys de mais ganhos. Dinamarca. E, é, Grandes e jogos. é- e é por cruzamentos, é por Exato. classificações e temos os húngaros e os dinamarqueses devem estar tristes, porque uma das equipas de certeza que vai saltar fora Sim, deste processo, mas a verdade é que é muito interessante e isso pode trazer resultados normalmente surpreendentes, ou seja, nem sempre quando duas equipas é como se nós nos encontrássemos e esperemos que isso não aconteça na próxima ronda, que o Benfica e o Sporting não se encontrem, não é? Mas da Europa League, mas caso isso sucedesse, para nós não era uma felicidade, pois não. porque uma das equipas ia logo perder a oportunidade de jogar a Final Four. Portanto, eu penso que é o que vai sentir, e além disso, um Benfica Sporting, nós não sabemos nunca quem vai ganhar. É verdade. É muito Por imprevisível. vezes, por vezes são as questões mais emocionais e as questões relativas ao jogo e aos ambientes, aos derbys, que podem definir um jogo desses. Portanto, o que eu acredito é que é esse o sentimento que com o Aalborg e o GOG e o Szeged e o Vesper possam passar. Claro que nós também estamos a torcer pelo Miguel, que está no Pit Claro. Szeged e que tem Sim, facilidades para poder ultrapassar essa equipa, como estamos a torcer também pelo Portela, pelo Cavalcante e pelo Gaspar que estão no Nantes, e sim. esperemos que todas estas equipas sejam as equipas que tenham sucesso e se possam encontrar uma fase seguinte. Portanto, o nosso foco está aí, está no sucesso dos nossos jogadores e dos nossos treinadores, que neste momento não temos nenhum
mas nas nossas equipas. Mas, portanto, o jogo Sega de Veszprém e o jogo Aalborg GOG são, para mim, duas completas incógnitas, talvez das mais difíceis de pronunciar. Estou convencido que o Nantes vai bater o Wisla Plock e eu penso que, apesar de achar que o Dinamo de Bucareste pode surpreender o Kiel, eu penso que, apesar disso, o Kiel pode ser ainda mais forte neste momento. Uma certeza Em é, dois jogos. Em dois jogos. uma certeza nós temos, que é a Hungria e a Dinamarca vão estar representadas nos quartos de final, de certeza. Isso também é, esse é o outro lado da moeda, exatamente, André. Isso vai Exatamente. ser a Pelo menos certeza. uma equipa vai estar lá, exatamente. Há bocado estávamos a falar e depois, entretanto, veio a Liga dos Campeões. Ahm, Voltando aqui à conversa do Dinamo, ou seja, esse investimento não se reflete. Pronto, vou abrir aqui um parênteses no futebol, porque o Dinamo caiu para a segunda e o Steaua está como está, não é? Não tem, já não, neste momento, para além do Cluj, que é o atual pentacampeão da Roménia, não há grande, sem ser este ano, tem o Farul atrás deles, à frente, 3 pontos. Não O, há grande oposição. Exatamente, os últimos anos, tanto o desinvestimento, calculo eu, não sei, não tenho acompanhado tanto, mas daquilo que tenho visto, talvez este desinvestimento se tenha refletido um bocadinho na modalidade no futebol, e se tem, no caso do Dinamo, e se tenham investido no handball, mas não deixam de ser, o nome não deixa de ser o Dinamo e o Steaua pelo desinvestimento de 2, 3, 4 anos, porque eles são grandes equipas, são os maiores da Roménia neste momento. E quer queiramos, quer não. Não, são clubes icónicos, não só na Roménia, mas a nível internacional. No Exato. desporto internacional, não só. Portanto, nós felizmente, por um lado, temos muitos clubes de handball que são comuns aos clubes de futebol, Sim, e este são dois casos também, tal como o Porto, Benfica e Sporting, e são dois casos e são casos que no meu tempo, na minha juventude, sempre me habituei a assistir aos grandes jogos de futebol e a grandes jogos de handball com estas equipas. Claro que, por exemplo, para nós que estamos aqui em Portugal, não temos a felicidade muitas vezes daqueles que estão na Roménia, ou na Polónia, ou na Sérvia, ou naquela zona, e rapidamente se metem no carro, fazem tantos quilómetros, vão a sim, Lisboa e veem um jogo destes, por exatamente. exemplo, ou vêm dois jogos na mesma semana. Mas pronto, a vida é assim mesmo. Exato. Quis só fazer outro parênteses continuando, se recorda com certeza, em 85, 86, eu não era nascido, não é? Mas em 85, 86, Eu também não. O Steaua ganhou a Liga dos Campeões. Portanto, Eu vi esse jogo, eu assisti esse jogo, ganhou nos penaltis. sim, ganhou nos E, penaltis contra o Barcelona, exatamente, contra o 2-0. Barcelona, exatamente. Foi um jogo até dramático, eu recordo-me de assistir esse jogo. E, Ninguém estava à espera, portanto, tudo pode acontecer no futebol e no handball por, ainda melhor. Porque 50 segundos. não, o futebol é um pouco diferente, Sim, porque o sim, futebol, nós o futebol tem evoluído bastante em termos sim. de tecnologia e tática, mas o futebol, um jogador pode decidir num momento um jogo apenas, enquanto no handball, ou Não seja, é. um Exato. golo pode decidir o jogo. No handball há muitos golos. E Sim. normalmente nós falamos destes 50 segundos ou destes 30 segundos e achamos que o jogo se decidiu só naquele momento, porque realmente as condições em que nós podemos chegar ao final do jogo numa zona de equilíbrio contribuem muito para que realmente tenhamos um golpe de sorte equivalente ao que se passa muitas vezes no futebol em 90 minutos e podemos ganhar um jogo. Sim, é verdade. Este ano, o Barcelona, eu não me lembro contra. Sei que foi na Liga dos Campeões. O Barcelona teve o jogo todo fora a perder. Eu não me lembro contra quem é que é. Foi contra o Sale Lasco, Exato. esteve a perder e a 3 minutos Mesmo no do fim final, conseguiu vence. vencer o jogo e dar Exatamente. a volta. Porquê? Porque chegou ao final, aos últimos momentos do jogo, ainda em condições de disputar o jogo. Foi mesmo no final, exatamente. Eu lembro-me de estar a ver esse jogo. Eu não decorei o nome da equipa.
por acaso estava a passar e estava a dar a Liga dos Campeões de Handball, e quando está a dar handball, eu praticamente paro para ver. Um, e eu lembro-me de estar a ver o Barcelona a perder, mas calma, isto ainda há muito jogo, ainda há muito, muito jogo. E aí foi, o Barcelona ganhou. Ganhou só por um, mas foi mesmo no final, mas ganhou. Sim, foi, Este- ganhou ao Sterling, exato. Ele Exatamente. também o Zlatorog Arena é um pavilhão também de grande vibração, de grande emoção, e lá é sempre especial jogar. É uma cidade que vive o handball com uma paixão imensa. É um clube produtor de jogadores de qualidade elevadíssima e sabemos sempre que é sempre difícil qualquer equipa jogar lá e o Barcelona estaria com certeza ciente disso, mas lá está a haver um jogo, um dia, um cruzamento e quase que o Celo surpreende o Barcelona nesse jogo. A qualidade dos jogadores de Kamen, que apareceu também no final, depois fazem a diferença e em condições de igualdade no final é como o futebol, aparecer um jogador que é capaz de dar um pontapé, dar uma cabeçada, saltar mais alto, fazer uma bicicleta e marcar um golo e fazer a diferença toda no jogo. Professor, estamos quase a terminar, porque assim o Zoom manda. E tenho duas perguntas para fazer, ou seja, Força. tem que escolher uma hipótese e tem que justificar porquê, ok? Oi, estas coisas são sempre as mais difíceis. Pois é. Portanto, a primeira que eu tenho é: preferia treinar uma equipa de handball que só perde, nunca ganha, ou seja, nunca ganha, ou treinar uma equipa de handball, por exemplo, uma última divisão, ok? E que quando chega às decisões finais, ou seja, ganha os jogos todos, vai às finais, mas chega às finais e perde as finais. Qual é que escolhia? Uh, André, posso atirar o dado aqui? Não, É o que achar melhor. não, nós depende muito dos objetivos e do projeto. Eu penso que seria capaz de transformar uma equipa que só perde numa equipa que pode ganhar com tempo. E penso que uma equipa que perde muitas finais seguidas é uma equipa que pode mentalmente estar esgotada ou com alguma pressão. Portanto, também há formas de podermos resolver essa situação. Por isso, o que eu defenderia aqui, sem escolher uma ou outra, era o melhor projeto de ambas. Ou seja, as duas que me permitisse trabalhar com uma profundidade e ganhar finalmente uma competição ou passar a ganhar dois jogos seguidos, porque às vezes é o que acontece, ganhar dois ou três jogos seguidos transforma completamente uma equipa. Eu posso lhe dizer também, por exemplo, que numa fase da minha vida eu fui treinar a terceira divisão sem nenhum problema. Com um projeto que na altura era para crescer um pouco mais do que acabamos por crescer, faltou o financiamento a seguir, mas a ideia era, e eu tenho problema, ou seja, a questão é que tu te podes ligar a uma equipa que só perdia na altura e te podes ligar a um projeto que realmente podes fazer mais alguma coisa, podes contribuir alguma coisa com isso. Ok. E agora, handball com ou sem resina? Para as bolas. Uh, Eu acho que é muito difícil, seja sem resina, mas eu percebo a situação. Eu acho que neste momento ainda não estamos, a tecnologia ainda não é suficiente para jogarmos sem resina. E nós Ok. ainda precisamos da resina. Eu penso que mais precisamos é que a tecnologia evolua um pouco mais para podermos jogar sem resina. E eu sinto isso quando nós temos que partilhar pavilhões. E eu sentia, por exemplo, muito isso em Israel. Quando nós tínhamos que partilhar pavilhões, eles não queriam que o handball entrasse por causa da sujidade e da resina e porque aquilo era um encargo acrescido por causa da limpeza. E, mas eu posso contar uma história que uma vez um jogador estava a bater a bola e vinha um empregado, um funcionário do pavilhão a dizer para que ele parasse de bater a bola. E eu assim, você para de falar, vai até lá fora porque aqui nós batemos a bola, o resto Claro, é inerente. exatamente. Portanto, por isso, eu acho que eh, nós conseguirmos caminhar para o handball sem resina será fantástico, mas ainda não. Ainda não. Not yet. Not yet.
Professor, olha, muito obrigado, gostei bastante deste bocadinho. Passou a correr, como viu, passou muito rápido. Sim, é São as verdade melhores. mesmo. As entrevistas passam sempre assim, todas. Desde que eu me lembro, desde que comecei a gravar este podcast, chega aos últimos 10 minutos. Já estamos nesta altura, a sério. Agora quem a conversa está a ficar interessante. Acredita, quando disseste há um bocado que já estava a acabar o tempo, eu nem me tinha percebido, sinceramente. Porque quando se fala daquilo que gostamos, o tempo passa a correr. E é verdade. Estamos aqui É, entretidos é. a falar dos clubes portugueses nas ligas europeias, a falar do handball e o tempo passou a correr. Professor, É isso mesmo. tem 15 segundos para deixar uma mensagem para quem nos está a ouvir e que esteja a começar a jogar handball. A minha mensagem é assim: nós primeiro gera o teu horário, gera o teu horário. Há tempo para praticar desporto, neste caso para praticar handball, há tempo para os teus amigos, há tempo para a tua família, há tempo para estudar. A maior conselho que eu te posso dar é investe nas tuas qualidades individuais e gera o teu horário, de forma que não possas, quando vais e te comprometes com o clube, não que te esqueças que há mais lá 12, 13, 14 jogadores que contam contigo e quando tu falhas uma vez, perdes o compromisso contigo próprio primeiro e com o teu clube e com os teus colegas. Portanto, é muito importante a questão do compromisso e, eh, e, e rapidamente conseguires teres um sucesso individual que possa promover. Professor, mais uma vez obrigado. Eu vou ter, isto vai mesmo terminar. Gostei muito de o ter aqui. Não se esqueçam, quem nos está a ouvir, 10% em zumu.pt com o código ODIVELAZOAC. Eu volto-vos a ouvir no próximo episódio com um novo convidado. Obrigado, professor. Este foi o Walk Talk de hoje. Obrigado, eu, pelo convite.